Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso BBQ Tech, que é a nossa primeira experiência de uma apresentação sobre tecnologia, sobre segurança e, junto, depois teremos a Preta Martins apresentando e mostrando como fazer um bom churrasco. Bom, a gente vai começar com a apresentação do Rafael Souza, que é o diretor de vendas de pré-vendas da Kaspersky Brasil. O Rafa já deve estar online aí com a gente. E a gente vai ter, durante esses 40 minutos, um bate-papo com ele sobre o que aconteceu em 2022 e quais são as previsões para 2023. E depois a Preta vai poder dar uma aula de churrasco para a gente aqui. Uma pena da gente não conseguir levar isso para todos os cantos do Brasil, mas com certeza, em janeiro, iremos fazer uma versão presencial e quem puder vir estar com a gente aqui degustar, tenho certeza do churrasco da Preta. Vai ser um prazer receber todo mundo, né? Mas hoje eu só quero que eles vejam que tem como a gente fazer um bom churrasco, fácil, rápido e prático, sem erro, até com a picanha do cunhado. Vamos lá, gente. Olá, muito boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Rafael Souza, como o Danilo já explicou aí, eu sou o diretor de pré-vendas aqui na Kaspersky, também um especialista em inteligência de ameaças, e hoje a minha função, meu bate-papo é justamente esse com vocês, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade aí, o que aconteceu em 2022, quais são, né, as tendências para 2023 e aproveitar esse bate-papo também para falar quais são os principais problemas, né, aquilo que nós já ouvimos um pouquinho aí durante todo esse ano, tá? Essas tendências vão incluir diversas informações, alguns dados, algumas estatísticas que podem ser compartilhadas com vocês depois, mas o principal, não só falar de o que aconteceu em 2022, mas as tendências de 2023, mas como se manter protegido, né? Que é o maior desafio aí de qualquer empresa para o ano de 2023, assim como foi no ano de 2022. Para isso, eu vou pedir aí que coloquem a apresentação, já vamos começar aqui uma apresentação, tá bom? Eu sei que vocês já conseguem ver aí as informações, já conseguem ver aí como é que está a apresentação, tá? Então, para isso, eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho de como é que funciona como que funcionou cada uma das ameaças, explicar quais foram as estatísticas que nós aqui conseguimos capturar aqui pela Kaspersky. Tá? Esses dados que eu vou mostrar para vocês também, eles são dados, né, são através de um relatório que foi mostrado pela Kaspersky nesse ano específico para a América Latina, tá bom? Então, eu gostaria de começar aqui, né? Eu estou vendo aqui agora, para mim, carregou a tela aqui, tá? Então, queria começar com essa mensagem aqui para vocês, né? Que se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, passaria 6 horas afiando o machado. Pessoal, eu sempre gosto de começar falando sobre isso, porque eu acho que esse momento é o momento exato de começarmos a pensar. Na verdade, quem começou a pensar agora em estratégia de segurança, pensar agora em como fazer determinada proteção, já está atrasado. A gente sabe que as ameaças evoluem a cada dia. Vou trazer uma estatística para vocês muito interessante, que vocês vão gostar muito, mostrando de como era até de 1994 as ameaças até agora, em um único slide, e vocês vão ver o quanto é importante nós estarmos atualizados com relação a tecnologias, capacidade de detecção e principalmente com inteligência de ameaças de uma forma geral, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de mostrar aqui mostrando aqui esse próximo slide, né? Isso aqui nada mais é, na verdade, do que o que aconteceu com muitas empresas, né? O que aconteceu com muitas empresas hoje em dia foi que elas sofreram muito, né? Não sofreram pouco não, pessoal, sofreram muito
com ransomware, né? Vocês viram aí provavelmente diversas informações aí que foi disponibilizada, que os veículos aí de comunicação trouxeram de empresas que foram infectadas, e isso trouxe um grande problema para o mundo da tecnologia, né? Tivemos aí várias hashtags no LinkedIn, tivemos várias posições de uma forma geral em que mostramos suporte e tentamos apoiar essas empresas, inclusive a Kaspersky foi uma das empresas que mais ajudou, de forma até mesmo gratuita, né? Ajudar a descriptografar arquivos, descriptografar ransomware, né? Baseado na inteligência que nós temos e as parcerias que a Kaspersky tem no nível global, tá bom? Então, infelizmente, além do Oscar, né, ainda tivemos esses outros problemas aí também em 2022 que foram bem trágicos. Então, pessoal, queria começar aqui mostrando para vocês como que foi a evolução do malware olhando para os últimos 25 anos. Já façam aí, pensem aí na mente de vocês o que vocês pensam, como era o panorama de ameaças há 25 anos atrás, e vocês vão ver de como isso evoluiu de uma forma muito rápida. E olha só que interessante, pessoal. Em 1994, era um vírus novo a cada hora. Tá? Ou seja, né, tínhamos em torno de 24 ali vírus, né, por dia sendo identificados ali, aparecendo e complicando ali as pessoas, né, as empresas, as tecnologias de uma forma geral. Isso daí foi bem complicado para a época, né, mas ainda não é nada parecido com aquilo que nós estamos vendo hoje, porque em 2006 era um vírus novo a cada minuto, pessoal, o que é muito complicado também. Em 2011, um vírus novo a cada segundo, e pasmem, hoje só a Kaspersky identifica mais de 430 mil novos vírus todos os dias. Pessoal, não estou falando de novas variantes, não estou falando aliás, não estou falando do mesmo vírus sendo detectado 100, 200, 300 vezes em diversas empresas no Brasil e na América Latina. Não, eu estou falando de 430 mil novos vírus todo santo dia. Tá bom? Com hashes diferentes que podem ser detectados através de tecnologias diferentes, e tudo isso faz muita falta para uma empresa se ela não estiver preparada. Parem para pensar até quando nós colocamos esse tipo de informação aqui, igual eu estou trazendo para vocês. Quando a gente olha em 2022, de uma forma geral, né, quando a gente para pensar na visão geral de ameaças em 2022, nós sabemos que existem 80% desses malwares, desses ataques, são voltados para crimes de uma forma geral, 19,9% direcionados, né, que é aqueles APTs que nós chamamos, né, também, e 0,01%, né, somente ali que são considerados APTs. Então, nós temos crimes, nós temos direcionados e temos os APTs. Qual é a principal diferença? Esses crimes, esses arquivos, né, que são considerados, esses malwares que são considerados classificados como crime, pode ser um ransomware, tá? Pode ser um ransomware, por exemplo, ele já é um dos principais. Poderia ser um ataque também um pouquinho mais elaborado, de uma forma geral, mas todos que visam roubar algum tipo de informação, violar qualquer tipo de lei de uma forma geral, ou até mais simples, ele vai ser categorizado como crime. Então, de uma forma, né, se nós formos resumir aqui, todos são crimes, mas esses 80% são aqueles mais simples, mais básicos. Agora, os direcionados, né, os targeted. O que significa isso? Nós sabemos que hoje está evoluindo muito, né? Tanto as empresas de tecnologia, tanto as empresas de segurança, como também, né, as ameaças. Inclusive, nós sabemos que são poucas as empresas que tentam estar à frente, que fazem esse tipo de previsão do que vai acontecer para o ano seguinte e se preparam de uma forma tecnológica. Não dá para você saber o que vai acontecer no ano que vem. Você não vai saber se vai aparecer uma mente brilhante, digamos assim, entre aspas, que vai identificar uma nova vulnerabilidade, que vai trazer um problema maior para as empresas de uma forma geral. Tá? Mas o que é importante aqui, que eu vou mencionar para vocês também, vou trazer dados aqui muito importantes, é que, de uma forma geral, tá? A maioria desses vírus, boa parte delas, se utilizam de vulnerabilidades. E pasmem, a maioria delas não são vulnerabilidades zero day. O que eu quero dizer com isso? A maioria delas não são relacionadas a ameaças, a vulnerabilidades
que foram encontradas hoje, que foram encontradas nesse instante. Não, nós estamos falando de vulnerabilidades, muitas das vezes, que já foram identificadas e que já foram encontradas há algum tempinho atrás. Isso é um problema muito grave. As empresas elas não estão se preparando, né? A gente vê isso daí, as empresas, muitas delas não estão se preparando e muitas delas estão pagando para ver. Ou seja, elas estão aguardando que aconteça alguma coisa para para comprar uma solução, para investir em tecnologia, para conseguir fazer qualquer coisa diferente. Tá? Então, as empresas elas precisam trabalhar de forma mais proativa. Tá? E é isso que eu vou falar para você aqui também nos próximos slides, tá bom? Então, partindo aqui para o próximo slide, aqui nós temos mais algumas informações, né, relacionadas a alguns dados de 2022. Esses dados de 2022 são muito importantes para que vocês consigam identificar, para que vocês consigam perceber, né, o que tem acontecido também em números e fatos. E só para vocês entenderem, né, cerca de 15,37% dos usuários de internet foram infectados por malware. Nós estamos falando de 15,37% dos usuários de internet, né, que é um número absurdo. Se você pegar o tamanho da população, não só latino-americana, mas mundial, e trazer também 15% disso, vocês vão ver que é um número bem assustador. Ou seja, é um número em que é um número de pessoas em que a gente pode ver que a maioria, não a maioria, mas boa parte delas, né, boa parte dela acabou caindo por falta de conhecimento, que é algo que nós vamos falar aqui, né? Quem nunca teve aí um parente que caiu num golpe ou numa fraude, né? Essas pessoas geralmente que caem em golpes e fraudes são pessoas também que são mais propensas a cair nesse tipo de golpe através de malware, que vai baixar um link que vai baixar um arquivo que não deveria, acessar um link que não deveria bem, tá? E isso é um problema de fato, tá? 505 ali, ó, pessoal. A gente tem ali 505 milhões ali de pessoas, né, de ameaças bloqueadas através de recursos online, tá? Então, a todo momento tem uma ameaça nova tentando entrar através de ameaças de recursos online. O que eu quero dizer com recursos online? Não estou falando somente de navegação, eu estou falando de tudo que acessa a internet. Navegação, e-mail, aplicativos em cloud e tudo mais. Então, se tem também uma grande necessidade de começar a prestar mais atenção nisso, né? Começar a descobrir o que os meus usuários estão utilizando, principais ameaças, começar a identificar aquilo que chamamos, né, de Shadow IT, né, aquilo nós não sabemos muitas das vezes o que os meus usuários, meus colaboradores ou que as pessoas estão acessando. Então esse é o primeiro passo para começar a pensar numa segurança, né? E aí depois nós temos a questão de e-mail, conscientização e por aí vai. O Web Antivírus da Kaspersky ele bloqueou mais de 109 milhões de links maliciosos durante este ano de 2022, né? E aí nós estamos falando só de links específicos, aí não estamos falando, né, de todos os recursos online, mas ainda assim um número extremamente assustador. Eu recomendo para vocês, até inclusive, que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, né, de uma URL e tal, pode utilizar a ferramenta da Kaspersky. Existe uma ferramenta chamada OpenTip, que é a nossa versão gratuita do nosso Threat Intelligence Portal, né, do nosso portal de inteligência, e você pode pegar e simplesmente fazer o uso dela, colocar uma URL, jogar um arquivo ali, tentar identificar, né, se aquilo ali é uma ameaça ou não, tá? E vai trazer. Ainda assim, você pode utilizar mecanismos mais gratuitos, como o VirusTotal, que vai trazer ali se alguma empresa já conhece ou não, e eu posso garantir para vocês, em quase 100% das vezes, quando vocês entrarem nesse tipo de sites gratuitos e vocês procurarem uma URL extremamente nova, a Kaspersky vai ser uma das pouquíssimas que vai identificar, se não a única, igual alguns casos que eu costumo mostrar, tá? 370 mil ataques com o objetivo de acessar contas bancárias foram bloqueados. Então, assim, vocês podem ver que existe também esse foco, existe essa projeção dos atacantes, obviamente, nos recursos. Então, qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia de uma forma geral? Sempre tornar o trabalho do atacante, sempre tornar o ataque o ataque desse hacker o mais custoso possível,
para que, além dele ter toda a chance de falha ali natural, né, de qualquer tipo de ataque, ele ainda ter, né, que correr esse risco aí de não conseguir, de não ser bem sucedido. Então, quando a gente fala de acessos, né, acessar contas bancárias, nós estamos falando exatamente da possibilidade, da dificuldade que nós devemos criar para os atacantes, para evitar que eles consigam ter isso. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Uma empresa, nós sabemos que, principalmente dos ataques direcionados e APTs, eles podem ter diversas motivações. Pode ser espionagem industrial, né? Pode ser qualquer coisa do tipo. Então a gente tem que tomar cuidado, pode ser alguma coisa relacionada à guerra, pode ser alguma coisa relacionada à política, pode ser relacionada a alguma coisa financeira. Há quem diga, né, lógico, dado suas devidas proporções, não vou citar nomes aqui, mas existe também até casos que foram já concluídos, até inclusive, onde perceberam que existiam algumas empresas que pagavam para determinados atacantes para roubar projetos de outras, a sua principal concorrente. E qual é o custo para esse atacante conseguir, com sucesso, roubar um projeto, né? Então, o papel das empresas hoje é manter esse lado protegido. Ou seja, garantir que o custo do atacante para chegar até o meu ambiente, do atacante para ele até chegar ao objetivo principal dele, o custo seja muito alto e que não vale a pena. Ou tentar bloquear, igual nós falamos, né? O custo está nisso também. Bloquear de todas as formas possíveis, com segurança em camada, e nós sabemos a Kaspersky em si, ela não atende todas as camadas, né? Nós não temos soluções para cada uma das camadas de segurança hoje, mas o parceiro de vocês hoje, né? A Fort Security, ela tem toda essa capacidade, tanto nessa parte tecnológica, com ferramentas e tudo mais, e legal também, com a parte de dados sensíveis e tudo mais, vocês vão ter esse apoio do lado deles. Então, quando nós falamos de segurança, temos que começar a falar de camadas, para proteger esses diversos níveis e essas diversas aberturas que nós temos aí, tá bom? E por último, e não menos importante, os mineradores, né, atacaram, né, a cerca de mais de 1,5 milhão de usuários. Qual é o grande problema dos mineradores? Alguns de vocês talvez já passaram por isso em algum momento. E o grande problema dos mineradores, de uma forma geral, é que eles podem não ser classificados como uma ameaça. É necessário uma inteligência muito forte, muito robusta e talvez possa acontecer até algum falso positivo com relação a isso, porque minerar não é uma atitude maliciosa. Minerar não é uma atitude maliciosa dentro de um computador. Então, é necessário uma inteligência muito forte para que ela consiga identificar o que é uma mineração legítima através de algum aplicativo, através de algum protocolo, através de algum broker, ou uma mineração através de algum recurso que não deveria, tá? E aí vem a inteligência das empresas, né? Principalmente eu falo aqui da Kaspersky, de poder identificar esse tipo de mineração através de recursos privilegiados, as ferramentas pela qual iniciou todo o processo, esse processo de mineração. Então, é necessário uma identificação muito robusta daquilo que está acontecendo no ambiente de uma forma geral. Tá bom, pessoal? Partindo aqui para o próximo slide, vocês podem ver que existe mais uma estatística aqui, né? Ainda falando de 2022. 24 mil modificações e 41 tipos novos de ransomware. Tá? Traduzindo, 24 mil modificações dentro de todas as classes que nós já conhecemos de ransomware. Tá bom? 24 mil modificações. Ou seja, são 24 mil hashes diferentes, né? Aliás, é bem mais do que isso, né? Porque uma modificação, um hash, basta um ponto, uma vírgula, uma variável a mais no código de programação do vírus, já é um hash totalmente diferente. E por isso, eu vou falar para vocês da importância também, que hoje muito se fala de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, e isso, de fato, é muito importante para o cenário de cibersegurança, tá bom? Mas também é muito importante o que nós chamamos de back to the basics, ou seja, fazer identificação através de assinaturas. Isso é muito importante também, tá bom? E também tem 41 tipos de ransomware novos, ou seja, 41, vocês já ouviram falar do Locker, vocês já ouviram falar do Tor, vocês já ouviram falar do Tesla Crypt, vocês já ouviram falar de diversos tipos de
ransomware. Um explorando uma vulnerabilidade chamada Eternal Blue do Windows, outro explorando uma vulnerabilidade do Chrome, outro do Mozilla, outro do Explorer ou do Edge, outro explorando mais uma vulnerabilidade do sistema operacional, seja lá qual for. 41 tipos novos de ransomware só em 2022, né? E cada um deles tendo suas diversas e milhões de variáveis aí de acordo com a capacidade até de desenvolvimento desses atacantes. Então, ou seja, se a gente pega mesmo essa parte só de ransomware, se nós colocarmos 1%, né, então por isso prestem bastante atenção. Quando nós olhamos ali, né, quando nós olhamos no parâmetro, quando nós olhamos de uma forma geral, quais são as principais empresas, olhamos testes independentes, detecção de ransomware. Ah, mas a Kaspersky identificou 100% de ransomware e a segunda colocada só 99,5%. 99,7%. E aí, quando a gente coloca na balança, 450 mil novos vírus por dia, 0,5% é bastante coisa. Né? E ninguém quer ficar exposto a esse tipo de ameaça de uma forma geral. Tá bom? Então, partindo aqui também para o próximo slide, trazendo mais uma estatística aí para vocês, né? De 271 mil usuários afetados por ransomware, 80 mil no Enterprise. Somente no Brasil. Somente no Brasil. Ah, eu sei que tem empresas que elas possuem só 270 mil só de funcionário, muitas das vezes, né? Dependendo da empresa aí. Mas, pessoal, a verdade é que eles só precisam de um usuário com a credencial setada de forma incorreta para eles fazerem a festa, para que eles possam tomar as ações que eles querem, escalar privilégios e poder acessar computadores com dados confidenciais. Não é isso que nós queremos, né? Não é isso que nós queremos de uma forma geral. Partindo para o próximo slide aqui, né? Aqui acabando já, finalizando aqui, chegando ao final da parte do que foi 2022, nós temos aqui a proteção contra que, né? Nós temos aqui a questão de exploits. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que 70% Office, né? 11,74% browsers. Olha aí qual versão que o seu browser está. Na versão 20, na versão 25, na versão 30, 40, né? Atualizações são lançadas a todo momento, por diversos motivos. Questões de funcionalidade, certo? E questões também de proteção contra, né, proteção de segurança. Ou seja, descobri uma nova vulnerabilidade, preciso fazer essa atualização. Então, fazer uma gestão de vulnerabilidades é muito importante. Aliás, é muito importante não, é essencial, primordial. E por isso é necessário que vocês façam esse exame, essa análise, essa autoanálise, e olhem e verifiquem de quanto em quanto tempo vocês fazem uma análise de vulnerabilidade no ambiente. Ou melhor, de quanto em quanto tempo vocês aplicam patches e corrigem vulnerabilidades no ambiente. Não estou falando só de sistema operacional, estou falando de todas as aplicações. Ou melhor, você tem controle de todas as aplicações que rodam dentro do seu ambiente? Você tem uma ferramenta capaz de gerar para você um inventário de aplicações do que está rodando lá e se essas aplicações estão vulneráveis ou não? Você precisa ter esse tipo de resposta, porque senão vocês vão ser só mais um. Fui infectado. Só conta a história, só conta o final da história. O problema, a infecção, mas não sabe contar o início, não sabe por onde essa infecção poderia ter começado, o que poderia ser feito para evitar que essa infecção acontecesse e muitas outras coisas, tá bom? Então, por isso é muito importante estar atento a esses dados. Fora isso, nós tem Adobe, tem Java, tem PDF, que é muito utilizado, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com esses pontos também. E em 2023, pessoal, será que nós vamos ter paz com relação aos malwares? E a resposta é simples. A paz nunca foi e nunca será uma opção no cybercrime. Por que no cybercrime isso nunca será uma opção? Porque a todo momento tem pessoas interessadas em encontrar dados sensíveis, igual eu falei, ataques direcionados, motivação política, governo, espionagem industrial, às vezes por ego também acontece muito, ataques por ego. Então, sempre vai ter uma motivação. E a maioria delas,
através de dinheiro. Todas elas vão dar um retorno de dinheiro. E aí vocês vão parar e vão olhar na história da humanidade, né, que a humanidade sempre teve esse problema. Todas as vezes que envolvia dinheiro, vai ter gente querendo pegar esse dinheiro. Então, a mesma coisa acontece aqui. Porque nós não estamos falando só de um dado. Nós ouvimos a todo momento empresas que pagam milhões, empresas que pagam uma boa grana de resgate. E para que é utilizado esse dinheiro de resgate, né? Então sempre vai ter uma motivação por trás. É para financiar algum governo? Talvez. É para financiar pedofilia infantil? Tem. A Kaspersky ela é parceira ainda da Interpol, da Europol, da Polícia Federal de diversos países, inclusive do Brasil. E vocês não fazem ideia da quantidade de ataques que nós vemos em que o dinheiro que é recebido por esses atacantes é utilizado para coisas terríveis, de uma forma geral, tá bom? Que não cabe nem falar aqui muitas das vezes, mas para vocês terem uma ideia de que cibersegurança não é só proteger a sua máquina. Cibersegurança, ela tem algo bem mais além do que isso. Cibersegurança, ela tem a ver com pessoas, sempre pessoas, né? E sempre existe uma motivação por trás. Tiveram pessoas que perderam parentes, familiares, porque a máquina de raio-x estava infectada. Porque a empresa a máquina que deveria fazer a diálise da pessoa que estava ali com alguma doença não estava funcionando. Então, cibersegurança é bem mais além daquilo, muitas das vezes, que a gente costuma ver no dia a dia, tá? Então, não vai ser uma opção, e esses aqui são alguns pontos, algumas coisas que devem acontecer aqui para o ano de 2023, tá bom? Ataques a macOS e Linux continuarão crescendo e muito. Como vocês podem ver aqui, só nesse gráfico, né? Há também ali 13% ali, né? Tá uma separação ali do número de vírus pela porcentagem, né? Número de vírus que foram identificados em macOS. Então, tá muito enganado, tá errado a pessoa que ainda fica com aquele pensamento, macOS eu não tem problema não, eu estou seguro utilizando o macOS. Você não está seguro utilizando Windows, você não está seguro utilizando macOS, você não está utilizando Windows, Linux, Mac, Android, né? Você não está seguro com a sua máquina desligada, porque mesmo assim alguém pode se utilizar de engenharia social e convencer você a ligar aquela máquina, igual nós já vimos muitas das vezes. Então, pessoal, cibersegurança, ela sempre vai ser algo complicado. Para quem lembra, Kevin Mitnick, né, um dos principais hackers aí mais conhecidos do mundo, com o ataque que fez há muito tempo atrás, foi engenharia social. A máquina não estava desligada, a máquina não estava ligada. Ele ligou, se passou por alguém que ele não era e convenceu a pessoa a ligar o computador e a partir dali continuar o seu ataque. Então, assim, pessoal, conscientização é algo muito importante e nós vamos falar também sobre isso. Então, 2023 vem aí com muitos desafios. Conforme eu falei, ataques a macOS e Linux continuaram crescendo muito. O Brasil, pessoal, vamos pegar a medalha de bronze provavelmente ano que vem. Provavelmente o Brasil vai ser um dos 3 países, e essas são as predições da Kaspersky, considerando os últimos anos. A Kaspersky hoje eu acho que está em 15º ou 11º, se eu não me engano. O Brasil está em 15º ou 11º, e a previsão é que ele chegue em 3º. Vocês têm noção disso? Ser o 3º país mais atacado, né? Na verdade, o 3º país mais atacado, que mais sofre ataques, e de onde vêm os ataques no mundo. O Brasil ele está crescendo muito, a tecnologia precisa acompanhar, as empresas precisam investir. Não aguarde acontecer qualquer coisa para depois você ficar com a corda no pescoço, o seu gestor, o CEO da empresa, o VP da empresa, o dono da empresa, pegar e começar a correr atrás, né, dos seus números e dos problemas que foram gerados. A empresa, se ela parada, principalmente uma fábrica, se a gente colocar na mesa, quanto que ela perde dinheiro uma hora parada, uma semana parada, um dia parado e por aí vai, tá? Então isso é muito importante. Números de ataques de ransomware aumentará, focando também em IoT e indústria. Então, se você faz parte de indústrias, tem PLC, tem SCADA, fala com o pessoal da Forte Security. Eles têm uma parceria muito forte com a Kaspersky e hoje nós temos uma ferramenta muito robusta para proteger ambientes industriais, tá? Tanto no nível de rede como no nível de endpoint, tá bom? E tem homologação com todas as máquinas. Rafael, mas aqui é diferente, eu utilizo o Rockwell, utilizo o Siemens, que são sistemas diferentes, fabricantes diferentes. Somos homologados com 100%
dos fabricantes do mercado hoje para sistemas industriais, inclusive no Brasil, tá bom? E temos todas essas certificações disponíveis no site, se alguém tiver interesse. Pessoal, ataques utilizando recurso web, obviamente, home office, né? Agora eu tenho uma vulnerabilidade, as pessoas, né, os atacantes estão vendo que as pessoas estão mais vulneráveis, porque a partir de agora eu estou em casa. Muitas das vezes eu não uso mais uma VPN, né? Eu não uso mais uma VPN para acessar. Ou esse aplicativo, agora esse meu computador, ele é utilizado pelo meu filho também, que tem gente que ainda faz isso. O filho joga Minecraft, né? O filho joga Warzone, o filho usa o computador do dia a dia de trabalho para poder fazer as coisas de faculdade, ou até mesmo a pessoa. E muitas das vezes isso acaba sendo um problema, tá? Então, novamente, conscientização, proteção no nível de endpoint, a vulnerabilidade vai aumentar, a exposição vai aumentar. Agora, existem mecanismos e ferramentas para você ter o controle desses computadores, mesmo quando trabalhando em home office. E quando vocês se perguntarem, verem que isso é um problema, vocês podem falar com a Forte Security que eles vão encaminhar para vocês a melhor solução, tá bom? Da Kaspersky em Cloud, ou se for uma ferramenta, uma demanda específica que a Kaspersky não atende, eles também trabalham com diversas outras. Mais frameworks de ataques criados pelos hackers, né? Para combater a evolução dos Red Teams. Para quem não sabe, tá? Existe frameworks de ataque, inclusive o Mitre, como vocês já devem conhecer, ele é um framework criado baseado nos ataques, né? E as equipes de Red Team, Blue Team, cada vez mais vão evoluindo, vão criando mecanismos de detecção, e os atacantes também vão criando frameworks para combater cada um desses tipos de proteção, tá bom? Então, pessoal, partindo aqui para 2023, né? Gostaria de saber aqui, antes de mais nada, se alguém tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí já pode ir mandando para a Forte Security, depois eles vão mandar aqui para mim, eu vou ter tempo para responder. A gente já está finalizando aqui a apresentação, tá bom? Então, seria muito interessante aí, caso vocês tenham alguma dúvida, seja sobre produtos ou o que nós entendemos para o futuro, nós podemos falar aqui, beleza? Pessoal, segurança proativa para 2023. Aqui nós vamos fazer uma analogia muito interessante. Nós temos aqui segurança tradicional, nós temos segurança avançada e nós temos segurança proativa. E aqui eu vou fazer uma analogia com aquilo que, infelizmente, nós todos estamos muito tristes, certo? Que é com a Copa do Mundo. Então, existe a empresa que ela fica mais na retranca, né? É a segurança tradicional ali mais na retranca. Existe a segurança avançada, aquela que usa bastante seu meio de campo. E existe aquela empresa que ela utiliza as suas três funções, as suas três partes muito bem. Tanto a defesa, o meio de campo e o ataque, né? Isso se chama uma segurança proativa. Você saber se defender no mesmo nível, na mesma forma que você consegue também atacar, com a mesma efetividade. E para isso eu queria que vocês entendessem o nível que nós estamos falando. Quando nós traduzimos isso para tecnologias e soluções, nós estamos falando de endpoint, de firewall, nós estamos falando de EDR e XDR na segurança avançada, e segurança proativa nós estamos falando de inteligência de ameaças, tá bom? Então, é muito importante que vocês saibam trabalhar tanto na segurança tradicional, avançada e proativa. Todas elas são extremamente essenciais, todas elas. Eu não consigo jogar só no ataque, não consigo jogar só na defesa e nem consigo jogar somente no meio de campo, muito menos somente no meio de campo. Então eu preciso entender como funciona a segurança de uma forma geral para poder trabalhar. Aqui, pessoal, passando para o próximo slide, aqui é a forma que uma empresa geralmente trabalha na retranca, né? Tem seus pontos positivos, vamos dizer entre aspas, né? Aquela falsa sensação de segurança, né? Por que uma falsa sensação de segurança? Porque na hora que eu ver um ataque, não dá para eu responder esse ataque, né? Então vocês podem ver ali nos ataques, né, de uma forma geral, nos pontos negativos, perdão. Os adversários eles exploram as fraquezas. E eu não consigo ter visualização disso. Não há tempo para reagir no ataque, porque eu não estou premeditando nada. Eu não estou me protegendo basicamente, eu não sei contra quem eu estou me protegendo. Eu estou somente na minha defesa fazendo o meu papel ali e eu não tenho como trabalhar de forma proativa. E novamente, só percebe o ataque quando está dentro do seu campo.
Esse é um grande problema. Né? Vem aquela toda a organização do seu time adversário, trazendo para a nossa analogia, o atacante ele vai preparando todo um ataque para o seu ambiente. Você está usando só na retranca proteções tradicionais, o máximo tradicional assim que você vai ter, e ele vai estar preparando um ataque direcionado, explorando vulnerabilidades, jogando uma cortina de fumaça, né, que é uma estratégia muito comum hoje em dia, de gerar alguns alertas, alguns problemas para chamar a atenção da equipe de segurança para um lado enquanto eles estão indo para o outro. Então isso é um problema e vocês não podem trabalhar somente na retranca, né? E aí nós temos que trabalhar com a segurança proativa. Ou seja, né, vamos antecipar a identificação do ataque, vamos possibilitar o bloquear o ataque em diferentes momentos e enxerga o ataque desde a sua origem. Poxa, Rafael, mas então eu vou fazer o seguinte, então é mais fácil trabalhar de forma proativa, né? E a gente viu o que aconteceu com o Brasil, trabalhar somente com a forma proativa, mesmo no momento que não precisava, né? Tomamos um contra-ataque e empataram o jogo faltando 4 minutos, o que causou a eliminação posterior nos pênaltis para o Brasil. Então, fazendo essa analogia, é sempre muito importante, quando você for pedir para justificar um budget, quando você for pedir para justificar uma tecnologia, explicar que em segurança da informação existem camadas e níveis diferentes. E talvez você só tenha budget para trabalhar hoje na segurança tradicional, mas você precisa estar preparado e começar a dimensionar as coisas para que você possa avançar para uma segurança ali, né, a mais avançada, quem tem EDR ou XDR, então até já fica aí para vocês, o pessoal vai colocar uma enquete aí, quais de vocês trabalham hoje com EDR, tem EDR, ou trabalham com uma ferramenta que tem essa identificação e faz varredura, né, verificação através de índices de comprometimento. Então tudo isso daqui é muito importante vocês se atentarem, tá bom? Agora, partindo aqui para o próximo slide, pessoal, já finalizando aqui, nessas tendências de 2023, não só com a Kaspersky, mas vai ser muito importante, pessoal, que nós trabalhemos de forma agnóstica, tá? O que seria trabalhar de forma agnóstica? Afinal de contas, Rafael, eu não tenho hoje mais, eu estou satisfeito com o que eu tenho hoje. Eu não vou colocar um antivírus ou um endpoint, a proteção da Kaspersky. Não tem problema, você pode colocar a inteligência da Kaspersky. Você tem CIEM? Integra. Você tem Firewall? Integra. Você tem qualquer tipo de ferramenta que fala um JSON, que fala um Sticks, que fala syslog, você tem como integrar isso, colocar a inteligência da Kaspersky para identificar isso. Agora, eu vou dar um exemplo, um CIEM. Qual é a primeira coisa que uma empresa geralmente faz quando ela compra um CIEM? Colocar inteligência no CIEM. Porque o CIEM está lá, pegando o log do seu firewall, do seu endpoint, seja ele Kaspersky ou não, do seu AF, do seu ambiente inteiro. E ele coleta 1 tera de informação por dia, que igual casos que eu já vi. A pergunta que devemos fazer é o quê? Desse 1 tera de informação, quanto disso pode virar inteligência? Desses 2.000 websites que foram acessados e que o seu CIEM trouxe para dentro, quantos deles são ameaças? Quantos deles são parte de uma ameaça? Quantos deles são utilizados como indicadores de comprometimento para uma ameaça, para um ataque? Então, você tem como integrar a inteligência da Kaspersky também para proteger de forma agnóstica, tá bom? Então, todas essas ferramentas, um XDR, né, com o nosso Kata, o Target Anti-Attack, o Anti-Targeted Attack Platform, você pode utilizar também de forma agnóstica, nosso EDR de forma agnóstica, você tem a parte de conscientização, como vocês podem ver, Kaspersky Security Assessment, né? A parte Kaspersky Security Awareness. Então, eu preciso conscientizar meus colaboradores, meus usuários, a colocarem a complexidade senha maior, não abrir qualquer link, qualquer URL. Então, tenham isso em mente. Tá bom, pessoal? Porque isso vai ser muito importante para 2023. Procurem a Forte Security que eles vão posicionar certinho para vocês e vocês vão ver. E, só para vocês entenderem, aqui no finalzinho da nossa apresentação, essa aqui é a forma que trabalha basicamente o portfólio da Kaspersky. Rafael, eu já quero comprar o top e o suprassumo do que vocês têm na Kaspersky. Você tem pessoas para isso? Se você não tiver, você pode contratar do nosso parceiro, do nosso, né, no caso da Forte Security. Você tem que pegar e se preparar de uma forma que você consiga adquirir conhecimento e ferramentas que você possa tirar o máximo proveito. Adianta eu comprar a ferramenta mais avançada que tem e eu não ter um SOC, não ter uma pessoa para prestar o serviço, não ter uma equipe para poder me ajudar na análise, na implementação, seja lá o que for.
Então, eu preciso entender de como isso funciona de uma forma geral. E para isso serve o portfólio da Kaspersky, em 3 frameworks separados. O Fundamentals, o Optimum e o Expert, tá? Cada uma dessas camadas. Estágio número 1, o mais básico, anti-spam, endpoint. O intermediário, trabalhar um pouquinho com Security Assessment, trabalhar também com a parte de Security Awareness, trabalhar com uma Sandbox, trabalhar já com o EDR, mesmo que seja otimizado, e depois no avançado, trabalhar com inteligência. Inteligência não é só, tá pessoal? Inteligência ela pode ser consumida de 2 formas. A inteligência ela pode ser consumida através de pessoas ou de máquinas. Então, a inteligência para identificar se a minha marca está sendo mencionada na Deep Web, na Dark Web, se tem alguém, se os dados, as credenciais do meu C-Level foram vazados. Tudo isso você pode utilizar e a Kaspersky tem ferramenta de inteligência para isso, tá bom? Então, é capaz você monitorar a sua marca e fazer tudo isso, além de ter um EDR, um XDR, você ter uma proteção robusta de endpoint, proteção para a indústria e várias outras coisas. Lógico que vocês vão receber materiais depois que vão ajudar vocês a olharem o portfólio da Kaspersky e identificar aonde pode estar aí algum avanço, tá bom? Por trás da inteligência, só colocar aqui para a gente finalizar nosso último slide, tá bom, pessoal? E isso é muito importante para quem ouviu o case que foi mencionado lá no começo. Tecnologia é muito importante, por isso a Kaspersky está sempre evolucionando nesse sentido. Processos internos são importantes. Parceiros, não adianta você ter só um tirador de pedido, você precisa ter uma empresa como parceira que nem a Forte Security, que vai ter uma equipe de pré-vendas, uma equipe de pós-venda, uma equipe que vai te ajudar com incidentes, uma equipe que vai te ajudar 24/7, uma empresa que realmente vai ser um consultor de segurança para vocês, que vai te ajudar independente da fabricante. Ele vai posicionar e não vai querer empurrar para você só porque eles estão atrelados a uma fabricante, mesmo porque eles trabalham com várias. Então, eles entendem exatamente aonde está o melhor que eles podem extrair de cada uma delas e ajudar vocês a fecharem novos negócios, tá bom? Produtos, serviços, como eu mencionei, o staff interno, né? E o relacionamento, tá? Todos esses pontos, eles formam um elo, né? Que deve ser respeitado. E o seu ponto de fraqueza, a sua maior fraqueza, ela é tão, né, no seu ponto, o seu elo mais fraco é tão forte quanto o pior nível que você tem em qualquer um desses pontos. Se o seu nível de parceria é ruim, tá fraco. Se o seu nível de serviço é ruim, tá fraco. Se o seu nível de produto tá ruim, tá fraco. Você precisa procurar tecnologias e produtos que vão ajudar vocês a proteger o ambiente e, por isso, a Forte Secure consegue ajudar bastante vocês em vários níveis. Tá bom? Agora, pessoal, gostaria aqui de dar uma olhada sobre as perguntas. Eu já recebi aqui algumas perguntas e eu vou responder algumas delas antes da gente finalizar, tá bom? Isso vai tomar uns 2, 3 minutinhos para a gente finalizar nossa apresentação. Então, nós temos aí Francisco Souza, de Jundiaí, né? Sou coordenador de TI de uma empresa com 400 usuários. As soluções da Kaspersky se integram com o CIEM? Sim. As soluções da Kaspersky se integram com o CIEM de forma nativa. Tá bom? Então, mesmo quando você optar por um EDR, eu tenho só os logs do EDR, não. Né? A integração da Kaspersky ela é feita através da console de gerenciamento. Então, tudo que for colocado ali de informação, de log, seja o EDR, uma gestão de patches, vulnerabilidades, todas essas informações podem ser extraídas e enviadas ao seu CIEM para que você possa fazer o controle, tá bom? Suporta os principais CIEMs de mercado, Splunk, KeyRadar, ArcSight, McAfee CIEM e vários outros, tá bom? E para aqueles CIEMs que não têm uma compatibilidade nativa, se desde que ele suporte uma RFC e utilize syslog, por exemplo, o produto vai conseguir integrar nativamente. Se você desenvolveu o seu próprio CIEM e você seguiu essas práticas, essas normas, você consegue integrar com o produto da Kaspersky. Beleza? Próxima pergunta. Gustavo Pereira, Unimed. Gostaria de saber sobre o tipo de segurança preventiva ou proativa. Perfeito. Essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Porque quando nós falamos de segurança de uma forma geral, né, quando a gente coloca lá, até as próprias empresas que fazem análise de mercado, quando elas colocam preventiva e proativa, geralmente a preventiva, ela vai prevenir você contra coisas que já existem, tá? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por exemplo, um próprio endpoint ele vai entrar dentro dessa categoria de prevenção.
Agora, a proativa é você tentar identificar essas coisas antes mesmo delas acontecerem. Vou dar um exemplo técnico e prático aqui sobre o que seria uma solução proativa. Um EDR. Por que o EDR é uma solução proativa? Porque o EDR ele te dá insumos, ele traz tecnologia, ele traz índices de comprometimento de um possível ataque antes que ele ocorra. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma máquina acessou um determinado website e outras 10 máquinas também acessaram esse mesmo website, e ele tem um nível mínimo de categorização como malware, e eles baixaram o mesmo arquivo especificamente, eu já tenho um site, já tenho o horário e já tenho o arquivo. Eu tenho 3 índices de comprometimento. Ainda já se tornou um ataque? Não. O atacante já conseguiu baixar alguma coisa para minha máquina especificamente? Não. Já foi explorada alguma vulnerabilidade? Não. Já foi filtrado algum dado do meu computador? Não. Mas eu já identifico que isso é uma possível ameaça. Então, eu faço essa verificação proativa, tá? Então, essa é a grande diferença. A prevenção, hoje em dia, geralmente, ela se trata mais de algo que eu já conheço, mas eu consegui prevenir de ela chegar até meu ambiente, né? Por exemplo, correção de vulnerabilidade. Estou corrigindo uma vulnerabilidade ali, é algo interessante, porque eu já conheço aquela vulnerabilidade, estou me prevenindo, né? Ou seja, eu estou colocando ali para prevenir que aquela ameaça consiga entrar através dessa minha vulnerabilidade que eu já estou corrigindo. Agora, de forma proativa, eu estou buscando uma nova vulnerabilidade. Através do comportamento, eu estou vendo lá que existe uma possibilidade de ter um zero day, não sei, né? Estou dando só um exemplo aqui. Então, você já tem uma proteção ali proativa. Ou seja, considerem esses 2 pontos sempre. Você precisa ter uma solução preventiva que consiga te proteger contra aquilo que já existe e proativa para que você consiga buscar indicadores de comprometimento que te tragam informações suficientes para você entender. Ok, isso é um possível ataque e eu preciso bloquear. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta, do Eduardo Silveira. Boa tarde, tenho visto algumas empresas apontando que os ataques de ransomware estão em uma curva descendente e os ataques de cryptojacking e IoT vêm crescendo, como se os crimes cibernéticos estivessem em um momento de transição. Você concorda com isso? Eu não concordo que eles estão em transição. Eu concordo que hoje em dia existe um aumento muito grande em cryptojacking e IoT, comparado com aquilo que era anteriormente, como vocês podem ver, né, os dados, os números e até as previsões que eu apontei aqui para vocês pela Kaspersky. Então, existe um crescimento maior de cryptojacking e esse tipo de ameaças contra a IoT, porque a IoT é algo teoricamente novo, né, no mercado. Então, mas a gente já está na indústria 4.0, né, dispositivos interligados, já tem caso de geladeiras mandando spam. Então, tem ataque, né? Tem ataque para qualquer tipo de dispositivo hoje. Então, eu não concordo que há uma transição, que vão deixando esses ataques e vão focando mais no outro, mas eu concordo que em IoT, CryptoJacking tem crescido de fato de uma forma exponencial. Não é à toa que a Kaspersky hoje nós temos investido muito nisso, estamos investindo em Cyber Immunity, que é um sistema operacional da Kaspersky, que em breve sairá ao mercado para dispositivos IoT, homologado, blindado e tudo mais, que não vai utilizar sistemas operacionais tão conhecidos, ou seja, não vão ter tantas ou nenhuma vulnerabilidade para esse sistema operacional. Vamos lançar mais informações para frente, que vão poder ser embarcados em sistemas, sejam desenvolvidos por vocês, ou sistemas já proprietários que existem no mercado. Espero que tenha ficado claro. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Carlos Rios. Poderia descrever a ferramenta do Kaspersky para testar links suspeitos? Bom, links suspeitos, pessoal, a Kaspersky ela trabalha de diversas formas, né? Nós temos um mecanismo, tá? Nós temos bot farm, nós temos honeypots, nós temos traps espalhadas pelo mundo todo. Links suspeitos nós classificamos da seguinte forma: qual é o intuito dele, a quantidade de acessos muitas das vezes, quem foi o criador, o país que foi o criador, geralmente aqueles sites que são hospedados em países diferentes, a qual ele tem o maior número de acesso, podem ser considerados como suspeito, e a data de criação também. Tá? Então, geralmente, quando vê algum site específico tendo qualquer uma dessas características, né, que
seja entendido como uma possível ameaça para a Kaspersky, ela vai classificar como suspeito. Mas esse não é o principal. O principal da Kaspersky, o grande diferencial dela, é que hoje nós somos basicamente a única empresa de segurança, a única empresa de segurança privada no mundo e a única empresa, uma das únicas no mundo de uma forma geral, de capital aberto em empresas privadas, que possui uma equipe de segurança, uma equipe de análise de malware para o mercado brasileiro, né? Então, além de tudo isso, acreditem em mim, pessoal, a máquina ela é ótima, machine learning ele é ótimo, mas ele está muito longe de substituir o ser humano, né? Mesmo porque as pessoas vêm aperfeiçoando isso. Então, além de tudo isso, nós temos pessoas, uma equipe que nós chamamos de Great, que eles são focados, eles são mais de 5 pessoas hoje aqui na América Latina, focados para o mercado. 3 deles ficam aqui no Brasil e eles são focados para identificar links suspeitos. Por exemplo, uma instituição financeira básica, vamos falar um nome qualquer uma aqui, Itaú, por exemplo. E o atacante, ao invés de colocar Itaú, ele colocou Taú. O machine learning talvez consiga fazer essa similaridade, mas se ele entrar em qualquer gap que ele passe por isso, nós temos analistas monitorando 24/7, além da equipe do Great. Tá? Então a Kaspersky, se eu tivesse que descrever, é um conjunto de tecnologias e pessoas que compõem todo um processo. Primeiro, feita a análise técnica, automática, das nossas tecnologias e dos nossos spam traps e tudo mais espalhados pelo mundo. Depois disso, passa por um crivo muito específico da nossa equipe de analistas, que inclusive é a mesma equipe que monitora a marca para o cliente quando ele compra um serviço de monitoramento de marca nosso, com um serviço de takedown e por aí vai, tá bom? Temos mais alguma pergunta? Ok. Opa, temos aqui, Roger de Amorim. Atualmente já utilizamos a solução Kaspersky. Existem treinamentos que possamos fazer para aprendermos mais sobre os componentes da solução KSC? Sem dúvidas. E isso tem duas formas de você fazer. Ou através de um treinamento, ou você pode também procurar, tá? Então pode ser ou através de um treinamento, ou você pode também contratar horas de serviço, né? Procurar horas de serviço para que você consiga fazer um hands-on. Então, ou seja, ou através de um treinamento oficial ou através de um hands-on. A própria Forte Security pode fornecer profissionais que conhecem muito a Forte Security é nosso parceiro Platinum, mais alto nível de parceria que tem da Kaspersky aqui, parceiros nossos de longa data, e eles têm pessoas capazes de fazer esse repasse do conhecimento também. Então existem esses dois modelos, ou através de um treinamento, ou você pode também ter o repasse do conhecimento, ou que pode ser contratado através de horas, e ali ele senta com seus analistas, vê quais são as principais dúvidas, quais são os principais módulos, e ali é ensinado. Tá bom? Além de alguns vídeos e tutoriais que tem no próprio canal da Kaspersky. Beleza? Mais alguma pergunta? Vi aqui que tivemos bastante perguntas muito interessantes. Bom, agora eu vi aqui, pelo jeito acabou, acho que está todo mundo a fim de passar um pouco de fome aí, né, e passar um pouco de inveja aí, ficar com um pouco de inveja do Danilo, né? Então, pessoal, gostaria de agradecer do fundo do meu coração aí por esse tempo aí, prestado atenção na apresentação. Tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem focar toda a comunicação na Forte Security, que eles com certeza vão apoiá-los e direcionar para nós, caso seja necessário, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui. Danilão, tá com você aí. Obrigado. Obrigado, Rafa. Todos estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Rafa? Perfeito. Beleza. Rafa, muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente sabe que é muito bom poder contar com o apoio da Kaspersky em qualquer evento, em qualquer apoio que a gente faça com o cliente. Esses 9 anos de parceria que durem mais 50 anos. Bom, eu tô vendo que você tá com a janela fechada aí, tá chovendo em São Paulo, tá escuro aí. O tempo tá meio ruim aqui, aí para você não ficar com dó de mim, eu fechei a janela. A gente vai fazer uma invejinha para te mostrar o sol de Ribeirão Preto. Você sentiu, né? E fora o sol que tá queimando lá fora, isso aqui também tá queimando bastante. Gente, a live não acabou. A gente vai fazer um breakzinho de 5 minutinhos. A Preta ela já vai começar a fazer a introdução de como preparar o melhor churrasco. Eu, particularmente, para mim é o melhor churrasco do mundo. Fiquem com a gente só vai dar um intervalinho para o pessoal ir no banheiro, pegar uma água e tudo mais, porque a gente vai ficar aqui até mais tarde, até ela mostrar a parte de cortes, o preparo da carne, ela tem uma sequência, tem os acompanhamentos e tudo mais. Então,
Fiquem com a gente Volta. aqui. Corre e volta, gente, não perde não.